Está no ar o programa Em Questão. Hoje, um tema extremamente importante para os nossos dias. Está comigo aqui, ao meu lado, meu amigo Marcelo Santos, acadêmico de Direito, comigo. O cara é especialista em segurança pública, em diversos cursos aqui, operações com canil farejador, operação em Noronha, operações, foi até para a Amazônia. E também ao meu lado está aqui o doutor Sérgio Ribeiro, ele atua como delegado de Polícia Judiciária aqui em Sinop. Hoje nós vamos debater aqui, discutir, dissolver ideias nesses temas de segurança pública. Existem realmente excessos na segurança pública? Existem realmente corrupção dentro da polícia? A polícia é inimiga ou é amiga do cidadão? Nós vamos responder essas perguntas, vamos eliminar as fake news que acontecem aí no meio das redes sociais, das mídias sociais, enfim. Doutor Sérgio Ribeiro, vamos começar aqui as nossas perguntas. Que medidas deveriam ser adotadas no campo da segurança pública para minimizar os efeitos da criminalidade? Quais que são os crimes que mais ocorrem no nosso município? Em regra, Eduardo, é o crime de roubo e de furto. O furto, um volume maior, e o de roubo um pouco menor. Mas hoje nós estamos enfrentando o problema da criminalidade. E qual que é a medida mais comum que se toma quando você tem picos de criminalidade? Ou os nossos legisladores, os nossos políticos, eles pegam e buscam endurecer as leis, imaginando que uma mudança legislativa apenas vai ter o impacto de reduzir a criminalidade. Mas, principalmente hoje, Eduardo, o maior gargalo na segurança pública desse país, não é diferente no estado de Mato Grosso, chama-se vagas em unidades prisionais. Veja, aqui em Sinop, você tem ali no presídio hoje, em torno de 1.000 criminosos presos, para um contingente de 300 vagas. Isso impossibilita que o trabalho dê mais resultados. Por quê? Você não pode deixar, por exemplo, você tem lá três criminosos para uma vaga. Qual que é o ponto de equilíbrio? Se você deixar menos de 1.000 presos, a população não aguenta. Se você deixar mais de 1.000 presos, você perde o controle da penitenciária. Aquilo explode, vira uma matança e os caras fogem. Às vezes você pergunta, por que são colocados em liberdade tantos criminosos, até muitas vezes multireincidentes? É porque, infelizmente, nós não temos vagas suficientes nos presídios. Nós só temos aqui em Sinop um presídio para o regime fechado. O indivíduo ele vai preso provisoriamente, preso em flagrante, ou por cumprimento de mandado, antes de ser julgado, ele é recolhido lá. E a gente sobra um contingente de pessoas que estão cometendo crimes e que não tem vaga para eles lá. Se a gente tivesse aqui, se o indivíduo soubesse que ele vai praticar um homicídio aqui, qualificado, que ele vai pegar 20 anos, vai ficar 6 no fechado, 6 no aberto, no semiaberto, que ele só vai voltar para a liberdade daqui 10, 12 anos, ele não cometeria o crime. Marcelo Santos, como os operadores da segurança pública poderiam atuar para equacionar a violência urbana? O que nós encontramos durante toda a vida que nós passamos no combate à criminalidade, o que nós visualizamos foi o seguinte: onde existe a maior incidência de crimes, é onde existe a maior incidência de tráfico de entorpecente, tráfico de drogas. Por quê? A maioria do tempo, as políticas direcionadas ao tráfico de entorpecente, o tráfico de drogas, ele é direcionado para 3 elementos. O doutor Sérgio vai de concordar, 3 elementos. Um é o traficante, o segundo é a droga em si, e o terceiro é o consumidor. O usuário, ele é o menos observado pela política pública. De que adianta a polícia militar sair na rua diuturnamente, fazer a apreensão do elemento, conduzir para a delegacia, o elemento vai preso, surgem 2 para assumir a vaga dele. Prende 200 quilos de entorpecente, meia tonelada, 1 tonelada, vai ser substituído, vai continuar o abastecimento. E você tratando a pessoa que é dependente químico, você estaria dando um grande baque no crime organizado, no tráfico de drogas e, consequentemente, na violência. Quando eu entrei na polícia aqui, há 12 anos atrás, você não via essa questão dos criminosos se unirem
para praticarem em conjunto, com divisão de tarefas, divisão de hierarquia, tendo um chefe, um chefiado, no cometimento de crimes. Hoje, nós temos uma facção criminosa, uma organização criminosa, como é de conhecimento de todos, inclusive aqui no estado de Mato Grosso, a maior organização aqui é a organização criminosa denominada Comando Vermelho, que está presente em todos os presídios. A gente olha isso tudo e fala assim, mas como a polícia sabe disso tudo e não toma atitude? Nós tomamos sim, nós temos diversos criminosos, inclusive sinopenses, que estão presos com mais de 100 anos de prisão. As maiores lideranças do crime organizado de Sinop têm mais de 100 anos de prisão, fruto das operações das polícias civis, militares e federal aqui no município. Falou de medo dos traficantes, desses criminosos em potencial, de crime organizado. Ele faz a seguinte pergunta. A pergunta provocativa, hein, para a polícia. Os policiais têm medo das facções criminosas? Olha, nós não temos medo algum. Assim, eu particularmente nunca tive. Pelo contrário, sempre fiz um combate acirrado. Essa questão, às vezes, de uma pergunta dessa, de um dos nossos telespectadores, de perguntar se a polícia tem medo do crime organizado, será que não é porque a gente vê tanto essa negligência do Poder Judiciário, dessas estruturas, para que realmente seja combatido o crime organizado? Eduardo, existe uma diferença muito grande que é entre ter medo e ter cautela. Com relação a ter medo, eu imagino que não. Porque durante o tempo em que eu exerci a profissão, eu nunca deixei de confrontar vagabundo, bandido na rua. Certo? A qualificação do profissional de segurança ela é essencial para o combate à marginalidade. Sérgio, eu vou voltar para um assunto aqui. O senhor falou o seguinte, que a pessoa que faz uso da maconha, ela vai fazer mal só para ela mesma, né? Se só faz mal para ela mesma, por que então que o senhor é contra a liberação da maconha? No entorno do consumo do entorpecente maconha, você acaba lidando com os outros entorpecentes, ou seja, muitas vezes o indivíduo começa usando o entorpecente maconha, depois ele começa a usar aquele cigarro mesclado com maconha com cocaína, e daqui a pouco ele é um dependente do crack. E o dependente do crack, ele já não é mais uma pessoa autônoma. Vai ter uma dificuldade muito grande para se livrar do vício em drogas como essa. O indivíduo mata para obter a oportunidade de usar a cocaína, de usar o crack, ele rouba. Agora, se eu voltar uma coisa, sabe de que o policial ele nem pensa quando ele vai para uma ocorrência? O policial tem receio de ser processado, dele responder a um processo. Ele fala, poxa vida, eu estou dando a minha vida aqui para combater o crime, os caras estão me chamando de réu, agora eu estou virando bandido. E esse ano foi aprovada uma nova lei de abuso de autoridade, e essa lei penaliza demais o policial. Chegou uma testemunha e falou, o cara que matou meu filho, que roubou minha casa, está naquela casa ali. Se o policial hoje entrar na casa do assaltante, sem mandado de busca, e não estando numa situação clara de flagrância, ele vai ser preso em flagrante com a pena de 1 a 4 anos pelo crime de abuso de autoridade. Vários parâmetros dessa nova lei de abuso de autoridade vão intimidar os nossos policiais. Sabe o que o policial mais gosta? É dele conseguir chegar lá, prender o assaltante, recuperar os bens da vítima, prender o cara que tirou a vida do outro. Ele adora isso, o cara ele vive para isso, é o que ele mais gosta de fazer e ser reconhecido por isso. Agora, quando você coloca o policial de frente para uma lei dessa, que pune ele como um criminoso, ele vai pensar duas vezes. Teve uma operação da Polícia Federal na liderança do Senado. A Polícia Federal estava investigando um criminoso travestido de político. A Polícia Federal estava investigando esse cidadão e fez uma busca e apreensão no gabinete desse cara. Aí o que aconteceu? Para se vingar, eles derrubaram os vetos. Mas, na verdade, o Bolsonaro não vetou toda a lei, ele vetou os pontos mais críticos. Aí, mesmo esses pontos mais críticos, o Congresso derrubou. De todos esses deputados que estão lá, a forma de aprovação dessa nova lei de abuso de autoridade foi assim. Os deputados delegaram para as lideranças e todos os líderes
votaram essa lei por unanimidade. Quer dizer, não teve ninguém contra. Agora, os policiais, eles vão continuar trabalhando, porque está no sangue do policial. Mas eles vão acabar, muitos deles vão acabar sendo punidos, processados criminalmente, e tendo, muitas vezes, até o perdendo o cargo, defendendo a sociedade. Medo de enfrentar o bandido, gente, esquece. O policial não tem. Pelo contrário, ele gosta da adrenalina de ir para o combate. Agora, ele tem muito receio de ser processado porque ele é um homem honesto. E para o homem honesto, o processo penal já é uma pena. Eu diria que é uma coisa bastante cultural. Algumas pessoas criam os filhos, né? E quando vê uma viatura de polícia passando, não, ela olha a polícia ali, fica assustando as crianças. E assim, cria aquele estigma de que a polícia é mal, de que a polícia comete irregularidades, que a polícia é a vilã da sociedade. A educação de uma criança, de um filho, ela vai perdurar durante toda a vida dele. Se ele diz que a polícia é má, que a polícia comete irregularidades com crianças e com outras pessoas, vai criar na formação daquela criança uma ideia de que a polícia só faz coisa ruim. E na verdade deveria ser ao contrário, porque se você perde uma criança, a primeira coisa que a criança deve fazer é procurar um policial. É a pessoa mais indicada. Então, se ele é criado com aquela expectativa de que o policial é má pessoa, ele vai jamais se aproximar do policial. Doutor Sérgio, por que a cidade de Sinop tem tão poucos policiais civis? Isso. Nós contamos aqui com mais ou menos 120, somado todas as cidades da região de Sinop, são 11 ao todo. Nós temos uma população de 280 mil habitantes. São 122... para todas as 11 cidades da região. Para as 11 cidades das regiões, onde é centralizado em Sinop todo o serviço da Polícia Civil. Então isso? você tem 60 policiais, entre escrivães e investigadores, 60 policiais civis. Você tem, aí você tem Sorriso, você tem Vera, Feliz Natal, União do Sul, Cláudia, todas as cidades da nossa região. Se você pegar a região de Rondonópolis, eles têm 20% a mais de população do que nós. Nós temos 280 mil habitantes, a nossa grande região, e Rondonópolis tem 350. Só que ao invés deles terem lá, igual como nós temos 123, 125 policiais civis para toda a região, eles têm 273. Enquanto nós temos aqui 7 delegados, eles têm 19. Então eles têm muito mais do que o dobro da gente. A quantidade de crime por pessoa na região de Rondonópolis e a quantidade de crime por pessoa na região de Sinop, muito parecida, quase igual. A quantidade de crimes de policiais, no entanto, a quantidade de policiais, no entanto, é muito inferior. Mas cadê os nossos políticos exigindo, não é pedindo, é exigindo que nós tenhamos aqui, que a população do norte do estado de Mato Grosso, que a vida do cidadão de Sinop, de Santa Helena, de Cláudia, de União do Sul, de Vera, de Feliz Natal, de Sorriso, tenham, de Colíder, que o patrimônio e a vida das pessoas que moram no norte do estado tenham o mesmo valor do patrimônio e da vida das pessoas que moram no sul do estado. Todos nós sabemos que o senhor já se envolveu na política, está envolvido, então o telespectador faz a seguinte pergunta: vocês acham que um policial entrando na política seria eficiente na segurança pública? E aqui vai para você, cidadão, para você, Eduardo, para você, Marcelo. Nós temos que nos envolver na política, não só o delegado, o investigador, o policial civil, o militar. Entra na política, você que é um cidadão de bem, você que é uma pessoa honesta, trabalhando, entra na política, vai lá, escolhe um partido e participa disso. Um pastor amigo meu, eu sou formado em teologia também, sou pastor, falou que é errado. É errado não, errado é você ficar lá calado, sem se manifestar. É por isso que está acontecendo essa situação. Delegados, se concorram a uma cadeira legislativa, a uma cadeira do executivo, concorram, vai lá, a gente de bem precisa entrar na política e nós, eleitores, precisamos tomar a vergonha na cara e não colocar mais bandido lá para cuidar do que é nosso, tá bom?